Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson, eu sou professor de Física da Escola Estadual Virtual Brasil e estou preparando esse material para auxiliá-los na resolução do PET de Física, né? Estamos falando aqui da primeira semana ainda. Hoje então a gente vai falar sobre ótica geométrica. Então aquilo que eu não consegui, né, fazer com que vocês entendam para resolver as atividades aí propostas, é só me perguntar através dos canais de comunicação que vocês têm comigo aí, ok? Então, iniciando nosso estudo aqui, a gente vai falar hoje sobre ótica geométrica. E o que é a ótica geométrica? Geométrica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela, considerando que sua propagação ocorre por meio de raios de luz. Então, por que por meio de raios de luz, né? Para facilitar o nosso estudo de como que esses raios se propagam, né? De os fenômenos que ocorrem através da passagem desses raios em diferentes meios, é que a gente vai conseguir entender melhor a óptica. Tá? Se a gente vai estudar a luz, a gente tem aí que saber o que é isso. Né? O que é luz? Luz é uma fonte de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Essa velocidade da luz aí no vácuo é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Se colocar isso em notação científica em sistema internacional, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Beleza? Fontes de luz. Então, quais são as fontes que a gente tem de luz? As fontes de luz, ou luminosas, né, podem ser de dois tipos. As primárias. Quais são as fontes de luz primárias? Aquelas que emitem luz própria. Elas emitem a própria luz que produzem. Né? Então, aí a gente tem o exemplo do Sol e de uma vela acesa. Então as duas emitem luz própria. Então se a gente estiver numa completa escuridão e o Sol aparece, né, a gente consegue ver o Sol. Se a gente está numa completa escuridão, acende uma vela, a gente consegue ver a vela. Ok? As fontes de luz primária, elas também podem ser divididas em outras duas partes, as incandescentes e as luminescentes. As incandescentes, elas emitem luz, mas a alta temperatura. Não sei se vocês recordam, às vezes tem na casa de vocês, né, aquelas lâmpadas que elas são meio amareladas, tem um filamentozinho no meio dela, né? Aquilo ali, a corrente elétrica passa por aquele filamento, aquece, superaquece aquele filamento e incandesce, né? Então ele fica vermelhão, e aquele vermelhão que ilumina. Né? Foi retirado do mercado, né, exatamente por isso, porque a gente precisa de luz numa lâmpada, não de calor através dela, né? E ela emite muito calor, ela perde muita energia na forma de calor e pouca energia na forma luminosa. Então foi retirado para consumir menos energia mesmo. Tá? Então quais são os exemplos? A gente tem o Sol, a vela acesa, um ferro que foi aquecido há muito tempo, ele ficou vermelhão, ele incandesceu, então é uma luz incandescente, a própria lâmpada incandescente. Tá? E as luminescentes? As luminescentes é quando a luz que é emitida por ela, mas ela é emitida a baixa temperatura. Né? E essas duas podem ser as fluorescentes ou fosforescentes. Né? As fluorescentes, a gente precisa fornecer uma certa energia para que ela ilumine, né? Que é o caso das lâmpadas, essas fluorescentes que a gente tem, aquelas lâmpadas comuns em casa. Então tem que emitir tem que passar uma corrente elétrica ali através dela para que ocorra essa iluminação através dessa lâmpada. E a fosforescência, né, é quando, eu vou dar o exemplo daquele interruptor de tomada, né, que às vezes se apaga a luz, ele fica amarelinho, o próprio controle remoto, né, hoje já aparece essa fosforescência, então se apaga a luz, você vê a claridade dele ali, né, ou algumas camisas que brilham no escuro, né. Aqui em casa mesmo a gente tem alguns pijamas das crianças aqui que eles gostam, que ele brilha no escuro. Então ali tem uma fosforescência, né? Eles absorvem energia luminosa, quando apaga a luz, essa energia que foi absorvida, né, ela acaba sendo depois emitida na forma de luz, tá? Através de saltos quânticos aí, enfim, que não vem o caso explicar agora. E depois das fontes primárias, a gente tem as fontes secundárias de luz, que são aquelas que emitem luz refletidas de outras fontes. Né? Por exemplo, a gente é uma fonte secundária de luz. A Lua, os planetas, né, são fontes secundárias de luz. Então nós temos aí a Lua, a gente só consegue ver ela porque o Sol ilumina ela, então ela é uma fonte secundária. Os planetas, a mesma coisa.
E ali não é a vela, tá? Mas a pessoa que está ali, a gente só consegue enxergar a pessoa porque existe uma fonte luminosa que está a iluminando, né? Tá iluminando essa pessoa. E ela reflete essa luz, tá ok? Também podemos classificar essas fontes de luz como pontual ou pontiforme e fonte de luz extensa. Qual que é a diferença das duas? A fonte pontual é uma fonte em que o tamanho dela é desprezível, né? Então ela emite luz de forma aí, com que ela sai de um único ponto e sai e vá iluminando todo o seu percurso aí, né? E a fonte extensa eu tenho um tamanho já que não é desprezível. Então o que a gente pode dar como exemplo aí? Sei lá, um LEDzinho. Né? Pega um LED iluminando, ele vai iluminar, sei lá, o LED da câmera do seu celular, né? Então você tem lá o flash da sua câmera, então vai iluminar ali. Ali é uma fonte pontual. Tá? Se eu pego uma lâmpada, né, fluorescente daquelas maiores e queira iluminar a minha mão, por exemplo, ela vai ter um formato, né, no anteparo ali, da sombra formada, né, vai ter um formato diferente do que se eu iluminar somente com a luz do celular. Tá? Porque a gente tem as fontes aí pontuais e fontes extensas. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, então eu não vou entrar tanto aqui no detalhe da fonte pontual, fonte extensa, mas a diferença básica aí para que a gente possa entender é que uma fonte pontual sempre vai formar uma sombra no anteparo. E as fontes extensas, além da sombra, pode formar penumbras. Tá? Isso que a gente vai ver aí, vai tentar explicar através até de eclipses solares, lunares, né? Que também estão nas atividades aí propostas pelo PET. Tá? Os raios de luz, né, são segmentos de retas que acabam sendo orientados. Né? Por que orientados? Para saber de onde está vindo esse raio de luz, né? Quem está incidindo esse raio de luz e quem está recebendo esse raio de luz. Tá? Então, por isso que eu tenho que orientar esses raios. Não somente uma linha, mas nessa linha colocar uma seta aí indicando de onde que ele está vindo. Tá? E auxilia na construção de imagens em diversos sistemas ópticos. Então, aí nós temos uma fonte de luz, nesse caso é uma fonte de luz pontual, né? Onde eu tenho aí infinitos raios de luz saindo dessa fonte de luz. Então esses raios de luz aí é o que eu estou falando, que é um raio. Né? Então a gente vai estudar uma lâmpada iluminando um observador ali. Né? Eu não tenho como desenhar infinitos raios de luz, mas se eu desenhar um raio de luz chegando até ele, né, e depois, se tiver uma outra pessoa enxergando esse observador, um outro observador enxergando esse observador, ou ele querendo ver o interruptor, né? Então como que seria esse raio? Vai atingir o observador, depois o observador vai para o outro observador que está, né, querendo enxergar esse cientista aí. Se fosse uma fonte aí, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, no celular é meio complicado, mas se eu quisesse ver, por exemplo, o interruptor ali, né, se fosse o observador querendo ver o interruptor, como que seria o raio de luz? Vem um raio de luz aqui, em linha reta, claro, né? Então, da lâmpada para cá, tem uma setinha aqui tentando desenhar, e depois vem para o meu observador. Beleza? Deixa eu só... deixa assim mesmo. Feixes de luz, né? Então, eu tenho raio de luz. Feixe de luz é um conjunto de raios de luz, né? E pode ser de 3 tipos. Convergentes, aí, né, o convergente, eles convergem, então os raios chegam paralelos até um sistema óptico, né, no caso aí é uma lupa, chegou no sistema óptico, ele converge, eles chegam num ponto, né? Então, essa convergência pode ser desenhada dessa forma aqui. Deixa eu tirar minha câmera da cá. Então, ela pode ser desenhada dessa forma. Então, os raios de luz convergem, eles encontram num ponto. Tá? O exemplo aí básico é da lupa. Os divergentes, né, a gente tem, é diferente, né, está diferenciando aí seria o sentido, né, desse raio de luz. Então, ele sai de um ponto e diverge, né, separam. Então, esses são os raios divergentes. Uma lâmpada de um abajur, de uma luminária, de uma mesa, né? Então sai de um ponto e ela abre aqui. Tá? O mesmo acontece lá num carro. Né? Então ele abre
para tentar iluminar mais. Não pode abrir tanto, porque senão você perde muita qualidade luminosa aí do carro. Mas ele diverge um pouco aí, tá? Além dessas convergentes e divergentes, nós temos os raios paralelos, onde os raios são todos em linha reta, né? Os raios laser aí são raios paralelos, tá? A interação de luz com os materiais. Então, a gente pode afirmar aí que essa interação, né, seria a passagem desse raio de luz por meios materiais. E como que a gente pode classificar esses meios materiais? Então, de acordo com o que elas propagam ou não nesses meios. A gente tem o meio transparente. Meio transparente é quando a gente consegue observar o objeto, né, através desse meio de forma nítida. Olhando aqui nessa imagem, a gente pode perceber aí que esse meio é transparente também, porque os raios de luz, eles chegam no sistema óptico, que é esse negocinho azul desenhado, nesse sistema óptico, ele chega todos paralelos. E quando ele sai desse sistema óptico também, nesse retângulo azul aí, né, o sistema óptico, é um vidro, ele sai também todos paralelos. Então, se a gente estiver do lado de cá, do lado direito aí do sistema óptico, né, desse retângulo azul, a gente vai observar as imagens de forma nítida. Tá? Isso é um meio transparente. Então, alguns exemplos de meio transparente, né, uma vidraça aí, né, um vidro liso, um aquário, o próprio ar atmosférico também, né, desde que ele esteja homogêneo aí, né, então a gente consegue observar aí de forma nítida tudo que a gente está vendo aí, né. Os meios translúcidos são aqueles em que a luz atravessa esse sistema óptico, porém, se a gente estiver do lado oposto da onde está vindo esse raio de luz, né, do lado oposto do sistema óptico, a gente não consegue ver com nitidez esses objetos, tá? Então a explicação é o que está no desenho. Então o meu sistema óptico agora, esse retângulo meio cinza aí, os raios de luz chegam todos paralelos ao sistema óptico e quando passa pelo sistema óptico não há uma orientação definida, né? Não tem, cada raio está indo para um lado. Isso faz com que eu não consiga observar com nitidez os objetos formados atrás do sistema óptico. Eu sei que tem alguma coisa lá, mas não sei o que é. Um exemplo é esses vidros canelados, né? Então tá quebrado ali para a gente tentar observar. O vidro canelado, não consigo observar o que tem. A parte quebrada, né, seria um sistema aí, que é o próprio ar, um meio transparente. A gente observa que é uma pessoa que está do outro lado, mas se não tivesse, eu saberia que era um borrão. Se é uma estátua, o que é, não dava para saber, né? Esses vidros meio que jateados também, né, são vidros em que o meio é translúcido. Joia? E os meios opacos são aqueles que não permitem a propagação de luz. Então os raios de luz chegam no sistema e não atravessam ele, ou eles são refletidos ou são absorvidos. Tá? Então uma parede, uma porta aí de madeira, né, eles são meios opacos. Um muro, né, meios opacos. Tá? Então a gente não consegue observar o que tem atrás desse meio. Princípios da ótica geométrica. Então, a gente tem 3 princípios, né? Princípio da dependência dos raios luminosos. Primeiro princípio, então, o princípio da dependência dos raios luminosos, diz o seguinte: se tem 2 raios luminosos e eles se cruzam em algum determinado momento, após o cruzamento desses raios, o raio de luz ele se propaga da mesma maneira, como se não tivesse nada ali no cruzamento. Né? Não tem interferência alguma entre um raio e outro. A gente consegue tentar explicar aí através desses raios, né, de shows, né? Então eles se cruzam aqui. No cruzamento, né, onde eu tenho os 2 raios, pode ocorrer interferência entre esses 2 raios, né? Uma curva pode ficar diferente, né, e vai ficar diferente se tiver o cruzamento dos 2, porém após esse cruzamento ela sai como se não tivesse nada acontecido ali. Então não corre diminuição de velocidade, não corre mudança de frequência, não corre nada de diferente. Tá? Então isso é a independência dos raios luminosos. Beleza? Outro é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Eu costumo falar desse princípio utilizando aí um exemplo de um espelho. Então, se eu tenho um espelho
né, e eu consigo ver uma pessoa através desse espelho, isso indica, né, que essa pessoa também consegue me ver através desse mesmo espelho, porque o raio de luz ele bate no espelho e volta. A reversibilidade luminosa diz que esse raio contrário é verdadeiro também. Tá? Então isso é a reversibilidade do raio luminosa. Então a forma da trajetória de um raio de luz não depende do sentido da propagação. Tá? Qualquer sentido que ele for, a trajetória vai ser a mesma aí. Então tá aqui indicando, né? Então tem a fonte de luz batendo no espelho, no outro, até chegar no observador. Se eu trocar os dois, né, colocar a fonte de luz no lugar do observador e o observador na fonte de luz, vai acontecer mesmo, o observador vai continuar vendo essa fonte de luz. Tá? O caminho só vai ser invertido. Então a setinha está subindo, né, saindo da fonte de luz, subindo, nessa região ele vai descer e vai subir no outro lado. Tá? Então isso é a reversibilidade dos raios luminosos. E por fim, o princípio da propagação retilínea da luz. Né? Diz que nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então, o que eu posso afirmar com isso? Né? Que a luz sempre vai se propagar em linha reta em meios isotrópicos, homogêneos e transparentes. Tá? Meios isotrópicos, homogêneos e transparentes. Então, ela vai sempre se propagar em linha reta. Tá? Bom, aqui a gente encerra, então, a primeira e a segunda semana indicada no nosso PET. Né? Antes de encerrar o vídeo, eu queria colocar um exemplo onde a gente vai utilizar o princípio da propagação retilínea da luz, até porque as atividades eles trazem aí, né, ou elas trazem, os exercícios trazem questões dessa forma. Né? Então, eu vou inverter minha câmera aqui no quadro que eu tenho, para a gente tentar compreender, tá? O que significa isso, beleza? Então, deixa eu inverter minha câmera aqui. Opa, invertendo. Deixa eu só organizar ela aqui para não ficar melhor para vocês observarem. Aí, vou lá no meio. Então imagina o seguinte, ó. Eu tenho um prédio. Deixa eu só arrumar direitinho. Imagina o seguinte, eu tenho um prédio de altura H e uma pessoa, certo? Esse prédio e essa pessoa, eles estão próximos, né, numa região próxima um do outro. Suponha, né, que o exercício traga para você, que esse prédio, através aqui da luz, seja projetada uma sombra aqui, sei lá, de 3 metros. Tá? Que esse caboclinho aqui projeta uma sombra aqui de 90 centímetros. Tá? Deixa eu marcar 90 centímetros aqui. Eu fui colocando metro. Então, 90 centímetros. Que a altura desse rapaz seja de 1,80 m. A altura dele, então, de 1,80 m. Tá? Então, nós temos o prédio aqui, a sua sombra, que eu vou chamar de S maiúsculo, a sombra aqui, que eu vou chamar de S minúsculo, a altura e outra altura. Como quem projeta essa sombra, quem faz a projeção dessa sombra aí, por conta da luminosidade do Sol, né, e eles estão numa região muito próximas aqui, eu posso afirmar que esses dois triângulos formados aqui, eu vou tentar, não sei se minha caneta vermelha vai funcionar aqui, mas esses dois triângulos aqui, ó, esses dois triângulos, eles são semelhantes. E por que eu posso afirmar isso? De novo, eles são semelhantes, não são iguais, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, esse mesmo ângulo de 90 graus. Se eles estão numa mesma região e é o mesmo Sol que ilumina os dois, esses dois ângulos aqui, ó, eles também são iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, né, o terceiro ângulo também tem que ser igual. Tá? Então eu tenho dois triângulos semelhantes.
E aí a gente pode usar o artifício matemático de semelhança de triângulos para encontrar qualquer valor que falte aqui. Então, utilizando a semelhança de triângulos, o que a gente vai fazer? A gente vai ver sempre que as proporções dos lados dos triângulos, elas são proporcionais, né? Então, eu posso dizer que essa proporção H está para essa proporção aqui, ó, H do menino, assim como a base desse triângulo está para esse cara aqui. O que eu tenho que tomar cuidado é que aqui está em metro, aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então eu vou ter que transformar esse cara para metro, né? É dividir por 100. Então eu posso dizer que esse cara aqui é 0,9 metro. Tá? Fazendo a semelhança de triângulo, eu posso dizer que a altura do prédio, H, está para a altura do garoto, do rapaz. Garoto. 1,80 m. Se eu peguei o prédio primeiro, o próximo lado que eu tenho que pegar aqui em cima tem que ser do meu prédio. Então, a sombra do prédio. Eu vou colocar só letras primeiro para a gente entender, tá? Hzinho. Então, o S do prédio está para a sombra do menino. Resolvendo isso, substituindo com valores, a altura do menino 1,8, sombra do prédio 3 metros, sombra do menino 0,9. Multiplicando em forma de cruz aqui, eu tenho que a altura está 1,8 vezes 3, vai dar 1,8 vezes 3, 4 sobre 2, 3, 5,4 dividido por 0,9. Então, na altura do prédio, né, não posso nem falar que é um prédio aí, né, pela altura que eu fiz da minha cabeça aqui, a altura do prédio aqui seria de 6 metros. Beleza? Então, é assim que a gente vai ter que resolver essas atividades. É observar os triângulos formados, fazer a semelhança de triângulos e resolver dessa forma. Tá joia? Vou inverter novamente minha câmera. Beleza? Bom, gente, por essa semana, né, por hoje aqui, é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se hesitem em falar comigo, tá bom? Podem entrar em contato pelas redes aí que a gente colocou como acesso de vocês. Espero ter podido ajudar aí no entendimento dessa atividade, mas vou estar sempre disposto, sempre à disposição aí para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Fiquem com Deus, boa semana e conte comigo sempre aí. Um abraço a todos.